Olá, alunos, professores, que bom estar com vocês neste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos vocês. Com muita alegria chegamos para mais um vídeo sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Devido a essa paralisação, eu não consegui a minha revista da Escola Bíblica, porque eu tenho aqui alguns rascunhos, que busquei, mas só que nós vamos falar sobre a Igreja Eleita. Este é o segundo trimestre de 2020. A Igreja Eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São estas 13 lições que vamos estudar nesse trimestre e vamos aprender muito. Conto com a participação de vocês. Você que ainda não é inscrito no canal Adonai, por favor, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, deixa o teu like, que é muito importante, e se você puder, compartilhe nas redes sociais este vídeo, tá bom? Vou ficar muito agradecido a vocês, tá? E pode deixar também seu comentário aí no rodapé do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. A lição de número 1, amados, vamos estudar sobre a carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. É uma lição muito importante, como todas, de grande valia, um aprendizado abençoado que teremos no decorrer deste trimestre. E a verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Eu não vou ler a leitura bíblica em classe para que não fique muito extenso o vídeo, mas vocês leem. Vou repetir aqui: Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículos do 1 ao 7. E o objetivo geral da lição de hoje é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. O ponto central da lição: Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo, tá bom? Jesus Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Esse é o ponto central da lição. A autoria da carta aos Efésios, com certeza do apóstolo Paulo. No capítulo 1, já do versículo 1, a parte A, vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, afirmativamente, a autoria de Paulo, no caso ele é o autor de 13 cartas, começando de Romanos, e eu particularmente atribuo a carta aos Hebreus também ao apóstolo Paulo, mas isso é um particular meu, não tem como bater o martelo. Então são 13 cartas, reconhecidamente são 13 cartas. Eu atribuo a de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, também ao apóstolo Paulo. E nós, só que já que o pastor, que é o pastor Douglas Batista, que é o comentarista desse trimestre, ele aqui na introdução ele fala sobre o apóstolo Paulo, ele fala sobre Saulo, o seu nome em hebraico Saulo. Aí eu vou aproveitar a deixa aqui do pastor Douglas Batista e falar aqui um pouquinho sobre o Saulo, porque às vezes até a pessoa diz: o apóstolo Saulo se transformou em Paulo depois que ele se converteu a Cristo, Assim que ele se converteu a Cristo, ele mudou o nome de Saulo para Paulo, As pessoas acreditam isso ao longo dos tempos, dos anos, mas não é verdade, tá bom? Paulo não mudou o nome, de Saulo para Paulo depois de se converter a Cristo. Na verdade, ele tinha os dois nomes, Saulo e Paulo, porque Saulo é o seu nome original no hebraico, Ele é hebreu da tribo de Benjamim. Então, no seu nome original no hebraico é Saulo. E Paulo, porque ele tinha cidadania romana desde pequenininho. Você pode ver lá em Atos, no capítulo 22 e o versículo 28, quando ele está falando com o rei Agripa, que diz, o rei Agripa dizendo que com muito custo ele conseguiu o título de cidadão romano, e Paulo e tal, Paulo diz: eu consegui de nascimento.
com certeza o pai dele, que era bem de condição financeira, né, o pai do apóstolo Paulo, e desde pequenininho, desde criancinha, ele já tinha, quando ele nasceu, já adquiriu o título, porque era um título que as pessoas adquiriam, né, de cidadão romano. Então ele era hebreu, né, hebreu, e a sua nacionalidade, porque ele era hebreu, e também romano por cidadania. Por isso ele tinha dois nomes, né? O nome original Saulo e Paulo, mas não mudou. Essa aqui é só uma curiosidade, e eu quero ver aqui para os irmãos. Atos capítulo 7, versículo 58, ali na história do apedrejamento de Estevão, no finalzinho do capítulo fala que as roupas de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ali já começa o nome dele, Saulo. Isso é em Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, no versículo 1 de Atos, diz assim: também Saulo consentia na morte dele, na morte de Estevão, né? Saulo. Então veja bem que o nome, mas foi esse nome Saulo antes de se converter. Depois que se converteu, Paulo, né? As pessoas dizem, mas não é. Veja bem, capítulo 8, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, Saulo consentia na morte dele. Ainda no capítulo 8, versículo 4. Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda a parte pregando a palavra. Deixa eu ver aqui, capítulo 8, deixa eu ver aqui, capítulo 8, o versículo 3, não é o versículo 4. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancava na prisão, né? Saulo de Tarso, causando terror, né? Não estava convertido, tudo bem. Versículo 8. Louvado seja o nosso Deus. Capítulo 9, melhor dizendo, do versículo 1. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, que é quando ele estava perseguindo a igreja, né? Foi lá com o sacerdote, né? O sumo sacerdote pediu carta, ali uma autorização para prender os crentes. Ele ia sair por toda a parte prendendo os crentes, né? Que professavam o nome do Senhor. Aqui ainda Saulo, né? Isso no versículo 1, versículo 4. Aqui, aí quando ele foi, né? A história nós sabemos que ele ia, quando chegando, ele ia para Damasco, e no caminho o Senhor aparece para ele. Olha só, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até aqui não tinha se convertido ainda. Só mais uma curiosidade para os irmãos: às vezes se fala assim, o apóstolo Paulo, quando Jesus bradou, né, a voz com ele, ele caiu do cavalo. Mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, caiu por terra, né? Não se sabe. Talvez tivesse montado, mas talvez não, né? A Bíblia não diz. Isso é um dizer que a gente fala, e Paulo caiu do cavalo. Não, mas Saulo caiu do cavalo. Caiu por terra, né? Se do cavalo a Bíblia não diz, né? Ainda com o nome de Saulo. Versículo 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Aqui, claro, quando o Senhor bradou a voz, né? Ele caiu por terra e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele levanta, né, ali cego, e diz: quem és tu, Senhor? Aí Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Até aqui com o nome de Saulo, não é isso? Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Aqui é o Senhor falando com Ananias, quando ele em visão fala com Ananias: olha, vai lá na rua chamada Direita, na casa de um discípulo por nome Judas, lá tem um homem de Tarso, Saulo. Aí Ananias vai: Senhor, esse homem nós conhecemos, persegue a tua igreja e tal. Ele diz: não, mas vai que eu tenho ele escolhido, né, para um importante serviço. Ele é um vaso escolhido. Até aqui Saulo. Aí veja bem, lá está orando. Versículo 17, ainda do capítulo 9, o que vai dizer? Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha, ele já chama de irmão, mas continua chamando Saulo.
Só estou falando aqui uma curiosidade, que o nome Saulo original dele, no hebraico. Então agora ele ora por Saulo, mas continua chamando Saulo, para que seja cheio do Espírito Santo. Versículo 19. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Ó, já estava convertido, continuava com o nome Saulo. Veja bem. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Né? Olha, continua já convertido e continua com o nome Saulo, e pregando, né? Os discípulos ficavam preocupados, não, mas né, ele perseguia a igreja agora, e ele convencia ele de que Jesus era o Cristo, e agora já tinha mudado de atitude, agora já era um servo do Senhor, mas ainda com o nome Saulo. Olha só, versículo 24, ainda do capítulo 9. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhes a vida. Aqui é quando ele estava sendo perseguido. Olha só. Versículo 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Aqui é quando os discípulos lá em Damasco desceram, que as pessoas que estavam perseguindo Saulo, né, para matá-lo, eles desceram ele pelo um cesto, né, do muro ali, mais ou menos no muro, desceram ele no cesto. Quando ele chegou a Jerusalém, ele procurava se juntar com os outros discípulos, e eles ainda temendo ele, né, porque ele era um homem violento no começo, então ainda com o nome de Saulo. Eu só quero mostrar para vocês ainda com o nome de Saulo. No capítulo 11, aqui, e os versículos 25, olha o que vai dizer aqui. 25. Partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Olha só, ele tinha ido, aqui o Barnabé, ele tinha ido para Tarso à procura de Saulo. Já estava convertido, continuava com o nome Saulo. Versículo 30. Assim o fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Olha, por que Saulo? Ainda continuava, seu nome é original no hebraico. Saulo de Tarso. Capítulo 12, o versículo 25. Vamos ver o que vai dizer. Capítulo 12, o versículo 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquela missão, voltaram a Jerusalém, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Olha, já estava Saulo e Barnabé, ainda com o nome de Saulo. Vamos mais para frente. Capítulo 13, o versículo 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha, continuava com o nome Saulo, né? Já agora trabalhando para o Senhor. Versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Olha, o Espírito Santo continuava chamando ele de Saulo, o apóstolo Paulo chamando ele de Saulo, né? Então não tinha mudado, se converteu e não tinha mudado para Paulo. Então não foi quando ele encontrou o Senhor que mudou o nome para Paulo, viu? Versículo 7, ainda do capítulo 13. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, esse chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Aqui era o procônsul, Sérgio Paulo, que ele queria muito ouvir, né, a palavra de Deus através de Barnabé e Saulo. E eles queriam ouvir, então chamou eles, né, para poder ouvir a palavra de Deus. Agora olha só o importante, o versículo 9 do capítulo 13 ainda. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, diz: ó filho do diabo. Aqui é quando eles foram, né, expulsar o demônio o mágico. Quer ver? Deixa a história aqui. Havia atravessado a ilha de Paz e tal. Encontraram um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Aqui era o profeta Bar Jesus, o falso profeta, e é o demônio usando ele. Então aqui o apóstolo Paulo, né, que no versículo 9 está dizendo: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Agora é que entra, daqui para frente, do versículo 9 para frente,
ele vai ser chamado só de apóstolo Paulo, vai tirar o nome Saulo. Agora, o porquê isso? Porque até aqui vem Saulo, vou repetir. Porque o nome Saulo dele era o nome original no hebraico. Paulo era o nome de cidadania romana, né? Paulo, no caso, é o nome de cidadania romana. Saulo significa solicitado, que era o seu nome original no hebreu. E Paulo significa pequeno no grego, por cidadania. Como ele foi separado para os gentios, então eu creio que aqui o Lucas, que escreveu o livro de Atos, procurou chamá-lo de Paulo, e até ele mesmo, né, adotou o nome só de Paulo, porque ele estava mais agora concentrado com os gentios, né, mais com os gregos, né, porque no caso aqui o nome Paulo significa pequeno, né, no grego. Vou repetir, Saulo, né, solicitado, no hebreu, significado de Saulo é solicitado, e Paulo significa pequeno, né, no grego. Então, como ele ia trabalhar mais só com os gentios, ele adotou só o nome Paulo, que significa pequeno. Daqui para frente, só vai falar Paulo, 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 e já no caso, o nome Saulo já sai de cena. Agora, uma outra curiosidade, Saulo, pode ver que é o mesmo significado do nome Saul, né? É do nome Saul, né? Porque Saul era da tribo de Benjamim e o apóstolo Paulo também, ou Saulo, da tribo de Benjamim. Mais uma curiosidade, Saul perseguia Davi. Davi é um antitípico de Cristo, antítipo de Cristo, né? Davi, né? Saul perseguia Davi. Saulo perseguia a Cristo, né? Quando ele no encontro do caminho a Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele perseguia a igreja de Cristo, ele estava perseguindo Cristo, né? É só aqui uma curiosidade, né? Saul perseguia Davi e Saulo perseguia a Cristo, né? Saulo é o mesmo nome de Saul, e por coincidência os dois também da tribo de Benjamim. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aqui no capítulo 26, o versículo 14, olha o que vai dizer. Como ele era simplesmente, mudou o nome para Paulo, porque, como eu já disse, trabalhar com gentios, mas seu nome sempre foi Saulo. Creio que os familiares dele chamavam ele de Saulo, né? Olha o versículo, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 14. Isso aqui, quando ele estava conversando com o rei Agripa, ele falando, né, voltando à história de quando Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. Olha o que ele diz assim: caindo nós todos por terra, vou ler do versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, olha, não fala se é do cavalo, né? Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares aos aguilhões. Olha só, ele diz que uma voz em língua hebraica. Então o Espírito Santo, ou mesmo Jesus, chama ele pelo nome original, Saulo, Saulo. Então não mudou para Paulo depois que se converteu, não, tá? Mudou porque ele passou a trabalhar só com gentios, e como ele é considerado pequeno, ficou o nome Paulo, até porque no grego, Paulo, né, a gente pode ver Paolo, Paulo, P-A-U-L-O, e no italiano, por exemplo, Paolo, né, P-A-O-L-O, Paolo. De Tarso, Paulo de Tarso, mamma mia, mas que nome, não é tão difícil. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Aqui é só falando sobre a autoria, né, que foi Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e eu fiz aqui só um apanhado sobre o nome dele hebraico, Saulo, e Paulo, que é o que nós chamamos de apóstolo Paulo, né? E provavelmente ele escreveu, né, preso lá em Roma, quando ele estava na prisão, ele escreveu várias cartas, e aqui ele estava preso. Você pode ver a referência em Efésios capítulo 3, versículo 1, né, quando ele fala prisioneiro de Cristo ou preso de Cristo. Também no capítulo 4, versículo 1, você vai encontrar que ele fala Paulo, prisioneiro
de Cristo, né? E a data da carta é provavelmente por volta de 61 e 62 depois de Cristo, né? Na era depois de Cristo, mais ou menos no ano de 61 a 62, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu a carta aos Efésios. E o segundo tópico da lição vai falar sobre destinatários. A cidade de Éfeso, né, era um centro político, comercial e também religioso, ali da Ásia Menor, né, que hoje é a atual Turquia. Ali sabemos que era aproximadamente uns 500 mil habitantes da época do apóstolo Paulo, ali a cidade de Éfeso. Era uma cidade de grande polo comercial, né, e religioso, até que, porque, pelo que se sabe da história, tinha vários deuses ali na cidade de Éfeso, inclusive a grande deusa Diana, né? O Artemis, a grande deusa Diana, que o povo chamava e até hoje chama de a deusa da fertilidade, né? Esse negócio de paganismo, e eles adoravam, eles eram muito religiosos, aquele povo muito religioso ali de Éfeso naquela época, quando o apóstolo Paulo, claro, cheio do Espírito Santo, ele com muita coragem, ele chega ali para implantar a igreja, né, ali de Éfeso, com muita autoridade, para poder resgatar parte daquele povo ali em Éfeso. Nós sabemos que quando ele chega ali, numa certa igreja ali, tinha um povo ali com 12 crentes, e ele perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Eles disseram: em que batismo vocês foram batizados? E eles disseram: no de João Batista. Aí ele disse: na verdade João Batista batizava para arrependimento de pecados, né? Mas recebeis vós o Espírito Santo de Deus, né? Então ali Paulo fez, com certeza, com aquele povo ali, aqueles 12, já foi uma grande soma para que pudesse alavancar a igreja ali em Éfeso, que essa igreja mais tarde, né, o Senhor vai falar duramente, né, através de João, o apóstolo, né, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. A gente sabe, as 7 igrejas da Ásia, inclusive, começa com a igreja, né, ali de Éfeso, né, ali a doutrinação do Senhor através do apóstolo João, ali na igreja de Éfeso. Propósito e mensagem, né, da carta. O primeiro propósito é salvação pela graça. A salvação, porque até mesmo aquelas pessoas que estavam crendo em Jesus, né, nas palavras do apóstolo Paulo, ali de Barnabé, ali crendo em Jesus, muitos criam que a salvação seria pelas obras. E até hoje tem, né, essas pessoas. Muitas pessoas, eles dão cesta básica, eles dão remédio, eles cuidam das pessoas, né, fazem atos de caridade para as pessoas, achando que com isso vão adquirir salvação, né? Tem pessoas de algumas religiosidades que eles fazem muitos atos de caridade. O ato de caridade em si, Deus recebe. Sim, recebe. E Ele paga bem. O Senhor paga bem para quem faz ato de caridade, quem ajuda o próximo. Tem até uma história na Bíblia que fala daquele homem chamado Cornélio, que ele dava muitas esmolas, né? Ele orava, ele jejuava, ele era um homem muito bondoso. E Deus recebia as esmolas, as orações, os jejuns, só que era necessário ele se converter a Cristo. Também está em Atos dos Apóstolos. O Senhor manda que o apóstolo Pedro vá até Cornélio para poder falar de Jesus, da salvação. Então, as boas obras, as caridades, as obras de caridades são válidas. Deus anota todas. Mas a salvação é pela graça. Tem até uma história de um moço que ele cria piamente que a salvação era pelas obras, somente pelas obras, né? E ele, certa vez, ele ficou sabendo de um moço, servo de Deus, falou para ele: não, a salvação é pela graça, não é pelas obras, é pela graça. E ele ficou confuso aquela noite toda, ele não conseguiu dormir, preocupado se a salvação era pelas obras ou pela graça. Até que ele, lá pela madrugada, ele conseguiu pegar no sono e ele sonhou que estava diante do tribunal do grande juiz. E ali, as pessoas enfileiradas, né, fazendo ali a avaliação do seu currículo da vida na terra.
E ali ele todo trêmulo, até que chegou a vez dele. E quando ele estava ali, ele viu que tinha ali naquela mesa do juiz uma balança com 2 pratos. E ali foi pego o livro das obras daquele moço, né? Estava ali escrito as suas boas obras, muitas boas obras, né? Ele ficou até contente, puxa, as minhas obras estão todas registradas. E foi colocado num prato da balança. Depois foi pego outro livro, o livro da vida, e via ali os pecados daquele réu. Grandes pecados, grotescos pecados. Foi colocado no outro prato da balança. Só que as obras daquele réu não cobriam os seus pecados, que eram muitos. E agora ele começou a se desesperar. Quando de repente apareceu uma mão ferida pelo cravo do Calvário e começou a gotejar sangue sobre aquele livro dos atos da vida do réu. E aquele sangue começou a cobrir os seus pecados. E ali, de repente, ele acorda do sonho e apavorado, ele pega a Bíblia e abre ali justamente em Efésios 2, 8 e 9, que diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação é de graça, é pela graça, pelo sangue da cruz, né, vertido na cruz. E aqui a carta aos Efésios, que eu vou até abrir aqui, que é bom a gente ler, que fica mais prático. Só falar, né? Só falar, você vai acreditar no que eu estou falando, mas é bom ler, né? Aqui 2, 8 e 9, que fala que a salvação é pela graça sois salvos por meio da fé. Depois, o segundo ponto aqui que eu anotei, vai falar sobre a unidade no corpo de Cristo, que está no capítulo 2, a unidade no corpo de Cristo, ou melhor, capítulo 4. Portanto, como prisioneiro do Senhor, olha ele falando novamente como ele prisioneiro, né? Rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tem umas bíblias aí, erradamente, fala, e subindo ao alto levou muitos cativos. Não, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Olha só, agora o apóstolo Paulo vai relacionar aqui as pessoas que trabalham neste ministério, porque está falando sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele, Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Versículo 11 fala, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres, né, na palavra. Ele separou, Jesus separou essas pessoas para quê, irmãos? Já justamente visando a preparação. Porque uma pessoa que aceita Cristo, mas ele não sabe, ele não tem orientação como ele vai seguir a Cristo, né? Então ele vai fracassar na fé. Ele vai morrer espiritualmente. Então Deus estabeleceu essas pessoas, né? Ele estabeleceu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Os evangelistas, os apóstolos, os profetas, para anunciar a palavra, pregar, ganhar essas pessoas para Jesus, para fazer parte do corpo, para se integrarem ao corpo, que é a igreja. Uma vez integrados, eles precisam de um ensinamento, o que nós chamamos de discipulado. Então quem vai ensinar? Os pastores e os doutores, né, que são os mestres. Para quê? Para que ensinar essas pessoas que estão agora agregando a igreja, que é o corpo de Cristo? Olha só, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, né, que são os crentes que estão chegando,
para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que seja uma igreja sólida, compacta, uma igreja avivada, uma igreja pautada nas Escrituras Sagradas. Aí por isso que o pastor, ele tem que ser um homem de Deus, um vaso escolhido de Deus para ensinar aquelas coisas, né? E Paulo vai dizer também a Timóteo que ele tem que ser preparado para toda boa obra, né? Que ele saiba manejar bem a palavra da verdade, que ele não tenha de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, né? Muitas pessoas tropeçam porque não buscam conhecimento. O apóstolo Pedro está dizendo assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Tem pessoas que crescem muito no conhecimento, mas não tem nada de graça, da graça. Outros crescem na graça, são muito espirituais, mas não tem quase nada de conhecimento, né? Aí vai tropeçar em alguma coisa. Olha, justamente isso, um pastor, todo pastor ele busca, ele estuda, ele busca conhecimento. Para quê? Justamente para que esteja enquadrado aqui, ó, para que ele traga o aperfeiçoamento dos santos, para que seja, né, a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que mais? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha só. Então veja bem. A igreja de Cristo, que é a igreja organismo, essa é a igreja invisível, né? Que é formada, claro, de pessoas. A igreja organização, que são as igrejas placas, as instituições, todas elas precisam ter um pastor pautado na palavra, que tenha a boa doutrina, a sã doutrina, passe para essas pessoas que estão chegando, que estão agregando agora a essa igreja, como a igreja de Éfeso, né? Para que ela venha à unidade perfeita, né? Para que seja completa, perfeita, a plenitude de Cristo, a perfeição de Cristo. Para isso que os pastores ensinam essas pessoas, né? Porque a unidade do corpo de Cristo. Deveres domésticos. Vamos para o capítulo 5, a partir do versículo 22. Olha, vai falar sobre os deveres domésticos. As mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Olha só. A mulher que teme ao Senhor, já diz, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, ela vai ser submissa ao seu marido. Não adianta dizer, não, aqui eu sou eu, meu marido é meu marido. Glória a Deus, eu amo o meu Senhor. Negativo. Se você não teme ao Senhor, você muito menos vai temer seu marido. Se você não teme ao seu marido, você pensa que teme ao Senhor, mas não teme. A ordem daqui. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha só, ele próprio é o salvador do corpo, que é a igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse sujeito aqui, irmão, não é também para o marido, o irmão aproveitar e dizer, ó, a palavra está dizendo, eu tenho que ser sujeito a mim, faz isso, faz aquilo, faz o que eu te mando. Não é assim. Não é assim. Simplesmente o marido ele tem a última palavra, né? Ele é o cabeça, mas tem que ser de acordo com a mulher. Eles se combinam, eles se completam, né? Eles se completam. Porque se um quer mandar no outro, porque esse é o marido e quer mandar na mulher, já não está fazendo a vontade do Senhor. Porque o que vai dizer aqui? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá vendo? Não é só mandar na mulher, faz o que eu te mando, tem que ser submisso a mim. Não é assim. Tem que amar a ela da mesma forma que Cristo amou a igreja. Como que ele amou? Né? Deixando a sua glória, se tornando semelhante aos homens, e achado na forma de servo, foi humilde até a morte, e morte de cruz. Por quê? Por amor à igreja. Assim o marido deve amar também a sua esposa. Assim devem os maridos amar, cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo.
Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? Esses que são os deveres domésticos. Lá, aqui mais na frente, vai dizer, porque primeiro ele fala para o marido e depois fala para a esposa, né? E junto os dois, um aconselhamento aos dois. Por quê? Aqui a família tradicional, a família que o Senhor aprova. Não é essa família por aí que o homem vira mulher e a mulher vira homem, não. Isso não é a ideologia de gênero, não. É a família abençoada, a mesma que Deus constituiu lá no Éden, Adão e Eva, o primeiro casal. Essa família, depois que ele fala, o apóstolo Paulo fala com o marido e com a mulher, ele vai falar agora com os filhos. Olha, capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Outro dia eu quero fazer um vídeo falando sobre mandamentos do Senhor, sobre os 10 mandamentos. E eu quero incluir isso aqui. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe. Por quê? O filho que honra o pai e mãe, ele vai viver mais, para que se prolongue os teus dias na terra, sabendo que eles vivendo mais, eles vão se tornar adultos e vão formar outras famílias. Entenderam? Por isso que tem que honrar pai e mãe, para que viva mais. Né? Aí depois fala: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Depois ele vem falando que para os servos, né, aconselhamento para os servos, para servir a seu Senhor como estivesse servindo a Cristo. Depois vai falar para os senhores, para tratar com mansidão os servos, né, e pagar o que é justo. E assim vai, são as recomendações do apóstolo Paulo. E aqui, isso aqui eram os deveres domésticos, né, o terceiro ponto que eu anotei. O quarto ponto eu anotei: propósitos para vencer a batalha espiritual, né, que é a última parte do capítulo 6 da carta aos Efésios. Capítulo 6, a partir do versículo 10. Vai falar sobre a armadura de Deus, muito conhecido, né, mas muito pouco colocado em prática. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, o apóstolo Paulo, ele já tinha feito a saudação, ele inicia aqui a sua carta, escrevendo lá da prisão em Roma, e falando aqui para os irmãos lá de Éfeso, aconselhando o marido a amar a mulher, desde daqui dos primeiros capítulos, né, que nós estamos falando, ele dizendo que a salvação é pela graça, falando sobre a unidade do corpo, que é a igreja, e falando dos pais e também aos filhos, servos e senhores. E agora ele faz um fechamento, um resumo, para que essa igreja seja bem sucedida. Já a referência aqui é a igreja de Éfeso, mas a tua igreja, pastor, a tua igreja, para que ela seja bem sucedida, não importa o ministério que você é pastor, se você está direcionando na palavra, você está arrebanhando um povo que vai morar nos céus, então tem que seguir esses aconselhamentos. Fazer periodicamente o aconselhamento para casais, né? Fazer para os jovens o aconselhamento sobre a obediência aos pais, as crianças, instruindo as crianças no caminho que devem andar, né? Que isso aí é um dever dos pais, mas também é uma obrigação dos pastores. E fechando, ele fala aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o que faz? A luta que temos diária não é contra as hostes infernais, né? É com as hostes infernais. Olha, pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Muitas das vezes nós não temos uma resposta de Deus, porque o inimigo com as suas hostes infernais estão batalhando dia e noite para nos atrapalhar. Lembra da oração de Daniel, que ela demorou a ser atendida? Ela foi recebida, foi ouvida, mas os demônios eles estavam interceptando a oração, e eles tentam interceptar a oração do crente. Mas quando o crente está revestido da armadura de Deus, né, fica mais fácil vencer. Olha só:
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Já revestiu, né, da armadura de Deus, então fica firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha só, tem que falar a verdade, não pode mentir. Oh, mas é só uma mentirinha, irmão, o que tem a ver? Não, a mentirinha já está te deixando desprovido, né, da armadura. Olha só, os vossos lombos com a verdade. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma comparação do crente como um soldado, né, e a sua armadura, né, o seu amparato de batalha, de guerra, de defesa. Olha só, os cingidos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça, o couro onde coloca ali no seu corpo, que é a couraça da justiça. Seja justo, pratique a justiça. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ó, tem que preparar, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, né? Aqueles que promovem a paz, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? As flechas inflamadas. Ele faz toda uma comparação, que naquele tempo, as batalhas, eles usavam muito, né, o arco e a flecha, e eles colocavam ali betume ou algum produto inflamável na ponta da flecha, uns estopins, eles colocavam fogo, né, e atiravam as flechas, os dardos inflamados, os dardos com fogo, para atingir o inimigo ali na batalha, na guerra. Da mesma forma, o inimigo, ele fez o Paulo fazendo a comparação, que o inimigo solta dardos, flechas inflamadas contra nós. Se você tiver fé, o escudo chamado fé, você vai apagar os dardos, bate, ó, e volta, bate em você no escudo e volta. O escudo é aquela arma de proteção que coloca aqui na frente, aqui, ó, no braço, né, de proteção. Os dardos do inimigo bate, os dardos inflamados bate e cai, bate e apaga. Bate e apaga através de quê? Da fé. Se você não tiver fé, você vai recuar, o inimigo vai te vencer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então é com a fé que você vai agradar a Deus e com a fé que você vai fazer com que se apague os dardos inflamados de Satanás. Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, tomai também o capacete da salvação, né? Vocês protejam a tua cabeça, para que não venham as doutrinas errôneas, as falsas doutrinas, as heresias, como tem tomado de conta das igrejas, né? Muitas heresias. Vou falar mais uma vez, sempre falo, teatro, coreografia, né? Danças, inventos, folclores, certo? Misticismo, todas essas coisas têm entrado, por quê? Entra na igreja por onde? Claro, pela mente, pela cabeça, mas se tiver protegida a tua cabeça, não é isso? Com capacete, não vai entrar, não é isso? O capacete da salvação, você tem que estar salvo, não deixa as heresias entrar na tua cabeça e roubar a tua salvação, não deixa as coisas do mundo, o mundanismo entrar, as inovações na liturgia do culto que mudou, hoje se louva mais o homem do que a Deus. As letras, as letras das músicas, que eu nem chamo de hino, eu chamo de música mesmo, né? Que música é uma poesia com melodia, se torna uma música. Só que tem a música sacra, que se torna hinos. E hoje está música homocêntrica e está roubando a tua salvação, porque está entrando, porque a tua cabeça não está protegida com o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Você tem que estar com ela. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra, olha, guardei, escondi, depositei no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra tem que estar no teu coração, na tua mente, no teu subconsciente. A palavra verdadeira, a palavra de Deus, a palavra inerrante, né?
a infalível palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olha só, tem que estar orando, né? Orai sem cessar. Essas são as recomendações do apóstolo Paulo aos irmãos lá de Éfeso, que serve para nós. Não ficou restringida ao passado, não, essa carta. Era para eles, mas serve para nós. Porque é o mesmo Espírito, não lembra? É o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma fé, então é a mesma coisa. É para a igreja atual também, a carta aos Efésios. Tem muitas coisas na Bíblia que ficou para o passado. Até a carta do apóstolo Paulo mesmo ficou no passado. Era especificamente para aquela igreja. Só que essa de Efésios, aos Efésios, serviu para eles e serve para nós também. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima lição, esta primeira lição do trimestre, do segundo trimestre, tá bom? Você, querido professor, professora, com muita dedicação, espalhe este conteúdo, aquilo que você tem aprendido aos teus alunos, o que você tem se dedicado, que pela madrugada você tem se debruçado em livros, em busca de conhecimentos para passar para a tua classe. Que Deus te abençoe a você, professor, professora, em nome de Jesus. Você, aluno e aluna, aprenda, estude, dedique-se também. Ouça o que o teu professor está falando. Aprenda a amar de Deus e Jesus te abençoará pelo seu Espírito Santo. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.